né? Geralmente, o que a gente tem são vários pacientes. Alguns serviços, eles nem apresentam uma triagem efetiva para ver gravidade da doença, né? Ou o risco da doença, né? E o que acontece aqui, pessoal, é que geralmente a gente tem pacientes ambulatoriais e pacientes de urgência convivendo no mesmo ambiente, né? Por que eu estou colocando isso? Porque o ideal é que essa identificação pela recepção, né? Qualquer paciente com febre, tosse, dificuldade respiratória ou dor de garganta, ele já fosse considerado uma síndrome gripal, pessoal. E por que a importância disso? Porque se ele fosse, ele deveria ficar no setor do hospital, porque a gente tem que lembrar que existem infinitas outras doenças, né? Outros vírus que estão relacionados com síndromes gripais. Uma máscara cirúrgica para esse paciente, para ele evitar o máximo contágio entre equipe e demais pacientes. Mas não é isso que a gente geralmente observa. O que a gente observa é que eu posso ter um indivíduo bem aqui, que está com uma síndrome gripal, sem proteção nenhuma, esperando ser chamado, ele já fez a ficha dele, esperando ser chamado ou ir para algum lugar, e todos esses pacientes aqui podem depois serem contactantes e eles vão funcionar como ampliadores na cadeia epidemiológica da doença. Eu espero muito, essa é a minha esperança, que essa pandemia de Covid, a gente comece a visualizar isso, não só os profissionais da saúde, como os próprios pacientes que fazem a demanda para o serviço de saúde, né? De entender quantas vezes alguns colegas eles atendem pacientes em que a pessoa não tinha critério nenhum para procurar uma urgência, que hoje é a orientação do Ministério da Saúde, mas é o que já havia antes em outras pandemias. Hoje a gente só tem uma maior, digamos assim, divulgação dessa orientação. Sintoma leve, como febre, dor de garganta, a pessoa não está com falta de ar, que é o que a gente vê nas séries de casa, é o que representa a maioria exagerada dos pacientes ficar em casa, isolamento social. Mas o que a gente observa na prática não é isso. A gente observa geralmente indivíduos com sintomas leves procurando o serviço de saúde. E esse paciente asmático, ou um paciente que é imunodeprimido. Então, percebam a importância dessas orientações, não só para a equipe que está na ponta, né, trabalhando com o paciente, como para a própria população também em geral. E isso se espelha também em outras considerações. Eu espero muito que a gente passe a ter noções de higiene social. Não mandar um filho quando está doente para a escola porque não tem ninguém que fique com ele em casa, entendeu? Então, essas são algumas considerações, né? Então, o intuito dessa medida principal na recepção é apenas para evitar contágio entre equipe e demais pacientes. Então, o que é uma síndrome gripal, né? A gente teve algumas modificações, né, ao longo do tempo, né, sobre síndromes gripais, né. No entanto, o que o Ministério da Saúde ele considera, né? Ele considera febre de início súbito, mesmo que referida, e isso é importante, pode ser tanto aferida como referida. Aqui a gente considera febre como maior do que 37,8, a temperatura axilar, e ele tem de vir com pelo menos um dos seguintes sintomas, né? Tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória na ausência de outro diagnóstico específico. Aqui, pessoal, é a telesaúde, né? Telemedicina do Rio Grande do Sul, que ajuda muito nessa triagem de pacientes para onde eles devem procurar, né? E para eles ainda consideram também eles consideram também outros sintomas, né? Como cefaleia, mialgia ou artralgia na ausência de outro diagnóstico específico. Aqui são doenças, né? Que são as principais implicadas, né? Que é influenza, né? Que tem alta circulação no Brasil, principalmente nesses períodos de início de ano, né? E influenza B, né? Outra também, digamos assim, manifestação clínica, ou vamos colocar assim, complexo de doença que apresenta também é o resfriado comum. Eu vejo que gera muita dúvida nos colegas. É uma síndrome gripal? É um resfriado comum? É uma síndrome gripal com complicações? Obviamente, na literatura pode variar, né? A definição, de acordo com o autor, de acordo com a fonte que a gente está procurando, né? No entanto, o que eu acho assim, essa definição de caso, né, de resfriado comum, né,
é quando a gente não tem sintomas específicos, né? Geralmente são limitadas às vias aéreas superiores, com sintomas sistêmicos menos intensos que a influenza, né? Geralmente cursam por febre baixa, rinorreia, espirros, congestão nasal, tosse seca, dor de garganta e desconforto em menor intensidade. A melhora ocorre geralmente entre o quinto e sétimo dia e raramente esse tipo de doença ele gera complicações. E aqui a gente tem um complexo de outros vírus que podem estar relacionados com o resfriado comum, né? Rinovírus, parainfluenza, vírus sincicial respiratório, né? E aqui, isso daqui é importantíssimo, a gente também tem noção com relação à síndrome respiratória aguda grave. Isso é um complexo de manifestação da doença, e não só COVID pode apresentar isso, mas diversos outros tipos de vírus podem apresentar essa complicação da síndrome gripal. Qual é a definição, né, que o Ministério da Saúde ele considera? É a síndrome gripal, então o paciente ele tem de ter aquela definição que a gente colocou nos slides anteriores, né, sobre síndrome gripal, e ele tem de ter pelo menos uma das alterações a seguir, né? Saturação menor do que 95% em ambiente, sinais de desconforto respiratório, o aumento da frequência respiratória, avaliar de acordo com a idade. Adultos, ele considera frequência respiratória de 24 incursões por minuto. Esse número de 24, pessoal, já tem até uma nova orientação que foi agora, saiu uma nova atualização do Ministério da Saúde, que foi dia 6 agora, né? Que ele coloca até como frequência respiratória maior do que 22. Mas, enfim, esse número ele não é um número que vem aleatoriamente, né? Ele é reflexo também sobre aquele trabalho que eu falei para vocês em estados anteriores, né? Um estudo retrospectivo, né? Que se a gente colocar aqui, ó, pessoal, nessa linha aqui que eu deixei marcada para vocês, a gente vai ver que entre pacientes que deram entrada com frequência respiratória maior do que 20 funções por minuto, se a gente for considerar a coluna dos não sobreviventes, 63% desses pacientes tinham essa característica na entrada, nesse estudo retrospectivo conduzido, né, na província de Wuhan, na China. Então, esse número ele não vem aleatório, ele é reflexo de outros trabalhos. Agora, obviamente, isso é uma representatividade da realidade chinesa. Eu não sei se no Brasil a gente vai ter um valor de frequência respiratória mais alto ou mais baixo. Acho que o Ministério da Saúde está considerando isso. 24 já teve a atualização até com 22 incursões respiratórias por minuto, né? Piora nas condições clínicas de doença de base, hipotensão, e indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória. Então, o diagnóstico, pessoal, o diagnóstico ele vai ser clínico e laboratorial, ele ainda depende de dados que a gente vai obter na anamnese, um bom enfoque epidemiológico, exame físico, tá certo? E exames laboratoriais, né? Hoje, o padrão que a gente usa, vamos colocar assim, de padrão ouro, é o RT-PCR, né? Que é feito geralmente coletado na nasofaringe. A carga viral, os títulos, eles já são detectáveis quando a pessoa começa a ter manifestações da doença, quando ele já partiu do período de incubação. Nesse gráfico aqui a gente vê, observa o PCR, né, a importância dele, quando a pessoa já começa a ter manifestações da doença, teve infecção, período de incubação, com manifestações da doença, o RT-PCR ele já pode positivar. No mercado são disponibilizados vários testes de várias marcas, né, de testes rápidos, né? Alguns a gente não consegue definir qual se é IgG, IgM, a gente só sabe se o paciente é positivo ou não. E outros a gente sabe dizer, né, se o paciente é IgG, IgM. O ideal é que esses testes, como eles são testes que a gente vai atrás de ver a visualização, visualização não, ou a marcação colorida, né, da resposta imunológica da pessoa de anticorpos dele, o ideal é que eles sejam feitos a partir do 7º dia da contada do início das manifestações dos sintomas no paciente, né? E ele já pode positivar a partir desses valores. O ruim, que esse exame, pessoal, o valor preditivo positivo dele tem algumas com sensibilidade de até 80%, especificidade de até 90%, né? Ele é bom quando ele é positivo, no entanto, em ele sendo negativo, pacientes ainda com manifestações, a indicação ainda é de fazer o RT-PCR, tá bom? Exames laboratoriais, pessoal. O que pode vir de alterado no laboratório desses pacientes, né, com síndrome gripal, né? Aqui, obviamente, a gente está falando síndrome gripal com enfoque em COVID, né? Então, esses pacientes no hemograma, eles podem apresentar linfopenia, e isso
outros trabalhos eles já veem isso. Se a gente for colocar aqui, esse daqui eram pacientes, né? Eles viam pacientes que entravam, era um trabalho, né? Também um trabalho retrospectivo, que eles avaliavam laboratorialmente os pacientes que eles entravam nos serviços de saúde e desenvolviam síndrome respiratória aguda grave, né? E eles observavam que de um valor de 197 pacientes testados, né? Que mais alterava nesses pacientes, pelo menos 126 deles tinham valores alterados da referência, né? Valores de referência quando consideravam linfócitos, né? Então, esses pacientes, linfócito é um marcador de alteração, é um marcador que pode vir alterado nesses pacientes no hemograma. Posso ter os marcadores de função hepática não, os marcadores de lesão hepática, né, TGO e TGP, eles podem estar alterados. A desidrogenase lática também pode estar alterada. Isso é verdade quando a gente considera o mesmo trabalho, ó, o LDH, 198 pacientes testados, 194 eles vinham com um valor alterado quando comparado à referência, né? Dedímero elevado, aí nesse caso aqui do dedímero, que é outra coisa que está muito em voga aí no momento, né? Que é o dedímero como marcador de gravidade. E não é marcador de gravidade, que é o que está alterado na entrada, né? 23%, né, de 189 pacientes testados para dedímero, ele estava alterado, né? Os marcadores as proteínas de fase aguda, né, que é proteína C reativa e ferritina, também podem estar elevados, né? Tempo elevado de protonina, a troponina pode estar elevada, CPK também, e 4% desses pacientes, né, eles podem fazer lesão renal aguda. Então, são marcadores que podem estar alterados no diagnóstico laboratorial desses pacientes. Tá bom? Outro ponto que eu acho que chama muita atenção, né, com relação a imagens. Solicita, não solicita imagem, vou solicitar raio-x de tórax, vou solicitar tomografia, o raio-x de tórax pode estar alterado. Para os profissionais que vão lidar com síndrome gripal na ponta, né, que é geralmente aquele paciente que vai procurá-los, né, dos dia 0 até o dia 3, a probabilidade maior de a gente encontrar essa imagem, o raio-x de tórax normal, né, que está aqui na imagem à esquerda. Geralmente, essas alterações de infiltrados intersticiais, compensações, infiltrado intersticial bilateral, difuso, a gente vai encontrar em pacientes que já têm certos dias de evolução fazendo síndrome de resposta aguda, síndrome de respiratória aguda grave, esses pacientes. Viu? Isso daqui corrobora também tem um racional. Aqui foi outro trabalho chinês, né? Agora eles criaram um score, né? Em que esse score ele variava de 0 a 4, que era um score de acometimento na radiografia de tórax dos pacientes pacientes com COVID positivo que internavam no serviço de urgência, né? O score ele variava de 0 a 10, né? Então era 0 quando não tinha envolvimento nenhum, raio-x de tórax limpo, né? Era um ponto. O pesquisador dava um ponto quando menos de 25% desse raio-x de tórax estava alterado. 2, quando 25 a 50% do raio-x de tórax, da área do raio-x de tórax estava alterado. 3, de 50 a 75% da área do pulmão, né, do paciente estava alterado no raio-x de tórax. E 4, quando mais de 75% estava alterado. Aí podia ser consolidação, o achado radiográfico de fluxo. O que eu quero colocar com isso? Pacientes que eles chegam no dia que a gente tem um gráfico, né, que a gente observa aqui na horizontal, né, no eixo das abscissas, a gente observa que no 0 a 3 dias de doença, a maioria dos pacientes, o score de severidade era 0. Então, 0 a 1. Então, a possibilidade desse raio-x de tórax vir alterado nesse primeiro momento é bem mais difícil. Agora, obviamente, com a progressão da doença, pacientes que evoluíam para formas mais graves da doença, aí sim a gente conseguia observar esses pacientes. Geralmente, esses pacientes são pacientes que vão precisar internar, né? Ou pacientes que, em alguns pontos, podem ser encaminhados até precisando de UTI, né? Para centros de referência com necessidade de um aparato tecnológico de intervenções mais intensas nele, né? Então, só para mostrar para vocês, muitas vezes o raio-x de tórax ele pode não ser uma boa opção nesses pacientes com 0 a 3 dias com síndrome gripal. E a gente vai ver o racional que o Ministério da Saúde ele orienta dos exames. E para quem ele orienta os exames que a gente está falando aqui, né? Creio que no mesmo princípio vai a tomografia, 30% das tomografias ela podem vir normais, o achado que a gente encontra é de vidro fosco, tá bom? Só que eu chamo a atenção que vidro fosco, a gente
está muito em voga Covid, a gente pensa sempre que vidro fosco é igual a Covid. No entanto, qualquer coisa que vai fazer sangue, pus, líquido no parênquima pulmonar, pode ter o achado de vidro fosco. Então, assim, para a gente não deixar de pensar em outras doenças. Por isso, a importância de a gente fechar bem esse diagnóstico de síndrome gripal desse paciente. Muitas vezes é paciente sem história de febre, é paciente com uma ICC descompensada que fez um edema agudo de pulmão. Obviamente, ele vai fazer insuficiência respiratória. Quando vai fazer a tomografia, pode falar vidro fosco bilateral. E isso que eu estou falando, pessoal, é exemplos que acontecem no dia a dia. Se faz a suspeita de Covid. Tem toda uma implicação, porque esse paciente, muitas vezes, ele vai ser transferido para uma área que tem pacientes com Covid. Se não tem, a probabilidade dele pegar é grande. Por isso, a gente tem que escolher essa história lá no início, lá na ponta, muito bem feita, para esse paciente ele chegar com o diagnóstico de síndrome gripal, né? Para a gente fechar esse diagnóstico de síndrome gripal e ficar bem amarrado a questão do diagnóstico dele. E o que o Ministério da Saúde ele recomenda? Né? A recomendação de exames eles são para pacientes com doença grave, reflexo de tudo aquilo que eu mostrei nos slides anteriores. Né? Então, o que ele pede é oximetria de pulso, gasometria arterial, principalmente para a gente avaliar a hipercapnia, né, ou acidose, e ver também um outro parâmetro importante, é a PaO2 desses pacientes, TC de tórax nesses pacientes. Isso, a TC de tórax, ela cabe até algumas ressalvas. Alguns protocolos de algumas instituições, existe até hoje uma discussão, né, se inclui ou não a TC de tórax, visto que é um exame que ele não muda conduta, né, principalmente num paciente com diagnóstico de COVID. Se ele tem indicado, a gente não vai deixar de indicar intubação orotraqueal para um paciente com a TC de tórax com achado de infiltrado com vidro fosco difuso, como também a gente não vai deixar de indicar se ele tiver uma tomografia de tórax normal. A tomografia de tórax ela fica bem indicada quando a gente quer fechar diagnósticos diferenciais. Né? Teste rápido para influenza, né? Ou pesquisa painel viral para influenza, ou outros vírus respiratórios, né? Que circulam bem no Brasil, que a gente está fazendo muito hoje. RT-PCR, né? Para COVID, glicemia, ureia, bilirrubina total e frações, dedímero e troponina sérica, hemograma completo com coagulograma, marcadores inflamatórios, procalcitonina sérica e ou proteína C reativa. Procalcitonina sérica não é muito uma realidade, mas ele é bom, porque se ele estiver muito alto, fala mais a favor, né, para deixar como critérios para infecções bacterianas. E lactato desidrogenase sérica. Tá bom? Esses são os exames que são indicados, né, de acordo com as diretrizes para diagnóstico e tratamento de COVID, né, que foi o que foi atualizado agora pelo Ministério da Saúde, né, em pacientes com doença grave, tá bom? Então, vamos lá. A gente volta de novo, né, esse paciente, depois de discutir tudo isso, do que é uma síndrome gripal, do que é uma síndrome gripal grave, com alterações graves, né, os exames laboratoriais podem ser avaliados. Esse paciente, quando ele é estratificado, lá na recepção, é uma síndrome gripal, deram uma máscara para ele, ele ficou em ambiente reservado para ele, aguardando ser atendido, ele vai ter de passar por uma consulta presencial com o médico, né, para ele confirmar ou não, para confirmar a síndrome gripal, independentemente da etiologia viral, tá bom? Os casos graves, e é aqui também que ele vai avaliar, né, quais são os casos graves, que a gente vai já discutir à frente, tá bom? Que exigem encaminhamento para intervenção em centros com tecnológico. Então, estratificação de gravidade de caso, pessoal. Casos leves, o que a gente vai ter aqui, pessoal? Síndrome gripal com sintomas leves, sem sinais e sintomas de gravidade, e ausência de comorbidades que indicam avaliação de centro de referência ou atenção especializada. Essa é a grande maioria dos pacientes, pessoal. Geralmente, esses pacientes conduzir em ambulatório, a não ser que o médico veja alguma coisa, né, que ele indique a internação desse paciente. Agora, pacientes graves, né, esse daqui não. Precisa de centro de referência ou atenção especializada. Aí vai ser uma síndrome gripal que apresenta sinais e sintomas de gravidade ou comorbidades que indicam avaliação em centro de referência e atenção especializada. E vamos ver aqui, né? Quais são os sinais, né? Quais são os sinais e sintomas da gravidade para a síndrome gripal, pessoal?
Então, no sistema respiratório, falta de ar ou dificuldade para respirar, ou com retração subintercostal severa, cianose central, saturação de oximetria de pulso menor do que 95% em ar ambiente, tá bom? E taquipneia. Quando a gente tem uma taquipneia maior do que 30, pessoal, que ainda é, eu tirei, porque ainda era a diretriz de 2020, a diretriz já de 2020 que foi atualizada agora, né? Ele já considera maior do que 24 funções respiratórias por minuto. Geralmente esse paciente aqui vai precisar internar ou ele vai precisar ser conduzido para um centro de referência, né? Déficit no sistema cardiovascular, sinais e sintomas de hipotensão, que ele considera uma pressão arterial sistólica menor do que 90, e uma diastólica abaixo de 60. Ou diminuição do pulso periférico. Geralmente são pacientes que eles vão ter uma tempo de perfusão periférica, né, maior do que 3 segundos. Né? Sinais e sintomas de alertas adicionais. Piora nas condições clínicas das doenças de base, por isso é importantíssimo saber quais são as doenças de base que elas merecem uma atenção, e geralmente elas representam um grupo de pacientes que podem deteriorar de forma rápida, alterações do estado mental como confusão e letargia, persistência ou aumento da febre por mais de 3 dias, por retorno após 48 horas de período afebril. Aqui, nessa tabela 5, são as comorbidades que vão indicar, né, a avaliação de síndrome gripal em centro de referência ou atenção especializada. Doenças cardíacas descompensadas, e aqui a gente considera um subgrupo importantíssimo, que é a hipertensão mal controlada, hipertensão arterial sistêmica mal controlada, doença cardíaca congênita, insuficiência cardíaca mal controlada, doença cardíaca isquêmica descompensada, doenças respiratórias descompensadas, DPOC e asma mal controlados, que é outro subgrupo, principalmente aqui no Piauí, e a gente vai ver numa tabela mais à frente, levando em consideração a realidade piauiense, né? É um subgrupo que é bem acometido, tem uma alta probabilidade de deteriorar de forma bem rápida. Doenças pulmonares intersticiais com complicações, fibroses císticas, displasias broncopulmonar, né? Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade, doenças renais crônicas, pacientes em diálise. Interessante que isso daqui é uma constatação minha, né? Muitos pacientes renais realmente eles evoluem com síndrome gripal, né? Imunossupressores, transplantados de órgãos sólidos, que geralmente são pessoas ou de medula óssea, que vão ser imunomodulados, imunodeprimidos, né? Imunodepressão por doenças, né? E ou uso de medicações, como pacientes com doenças inflamatórias sistêmicas que precisam fazer uso de doses de corticoide, né, do que de 40 miligramas por dia. Portadores de doenças cromossômicas com estado de fragilidade, como síndrome de Down, diabetes, né, principalmente quando é diabetes descompensada, né, e gestantes de alto risco. Aqui, pessoal, essa tabela leva em consideração síndrome gripal. E na síndrome gripal, ela está levando em consideração que H1N1, alto risco em gestantes. Então, gestante é alto risco para H1N1. A gente nunca só pensar em Covid. Está acontecendo, a gente está pensando demais em Covid e esquecendo de outras doenças. Isso reflete o que eu falei para vocês. Se a gente for ver aqui, pessoal, isso aqui é o informe epidemiológico, né, de 10/4 aqui do Piauí, né, a gente vê a taxa de as comorbidades e a taxa de óbito, né, para vocês verem como cardiopatia, incluindo hipertensão e diabetes, com pneumopatia, seguido também por obesidade, eles representam um grupo importante de óbitos aqui no Piauí. Diferente, né? Isso, obviamente, ainda está muito cedo para a gente falar alguma coisa, mas é interessante, né? Enquanto no restante do mundo a gente vê que quem é mais acometido são maiores de 60 anos de idade, e no Piauí a gente tem uma, digamos assim, uma contribuição maior dos menores de 60 anos, né? 57,14% na quantidade de óbitos que ocorreram aqui no Piauí. Né? Então, manejo terapêutico desses pacientes, né? Casos leves, pessoal, eles devem ser manejados com medidas não farmacológicas e farmacológicas. A orientação nesse paciente, mesmo assim, ele teve de ser atendido pelo médico, o ideal era que ele não procurasse o sistema de saúde, né? Se é caso leve, ele não está sentindo nada, né? Mas se foi, procurou, ele tem algum fator de risco, procurou o sistema, né? As orientações são de repouso, hidratação, alimentação adequada, analgésicos e antitérmicos, isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de início e dos sintomas.
E, diante da possibilidade de síndrome gripal por outros vírus, como influenza, indica-se o uso de Tamiflu, né, o oseltamivir, nos casos de síndrome gripal e fatores de risco para complicações, né? E isso é importante aqui, também voltando no boletim epidemiológico, né, do Piauí, né, do dia 10/4/2020, pessoal, só para a gente ter uma noção, né? A gente teve, pessoal, confirmado 41 casos por Covid. Olhem aqui, ó, H1N1, 98 casos. Então, mais do que o dobro dos casos de Covid. Para a gente não pensar que é apenas Covid. Então, pensar também em H1N1, que ele é outro grande responsável. A questão é que o Covid é uma doença ruim, mas ele serviu para mudar várias coisas. E agora a gente está diagnosticando mais. Quantas vezes chega aquele paciente com pneumonia que não melhora com antibióticos? Muitas vezes é uma pneumonia induzida por uma pneumonia viral, por H1N1. O que a gente está fazendo é só diagnosticando mais o que já vinha ocorrendo de forma sazonal, né? Então, a gente também tem outros vírus, né? Vírus sincicial respiratório, metapneumovírus, que também circulam com alta prevalência, né, no Brasil. Eles também são responsáveis por desencadear a síndrome gripal, e não apenas o COVID, tá bom? SARS-CoV-2. Aí, pessoal, como a gente tinha falado, né, e é reforçado pela tabela que a gente viu no slide anterior, né, a gente vai ter condições de risco, né, para complicações em caso de síndrome gripal, com recomendação para o uso de Tamiflu, né? Então, essa tabela ela é bem grande, eu dividi ela em duas tabelas, né? Grávidas, qualquer idade gestacional, puérperas até 2 semanas após o parto, incluindo as que tiverem aborto ou perda fetal, que na última pandemia de H1N1, como eu já tinha falado lá no início da aula para vocês, representava muito da população de risco e com óbitos eram gestantes, né? Adultos maiores do que 60 anos, crianças menores do que 5 anos, sendo que o maior risco de hospitalização é em menores de 2 anos, especialmente as menores de 6 meses, com maior taxa de mortalidade. Lembrando, pessoal, aqui o Tamiflu é porque a gente está pensando em outras doenças que não sejam Covid, tá bom? População indígena ou aldeada com dificuldades de acesso, porque só voltando aqui em criança, né? A gente viu que a taxa de complicações em crianças pelo SARS-CoV-2 é muito pequena. Indivíduos menores de 19 anos em uso prolongado de AS, né, pelo risco de síndrome de Raia. Indivíduos que apresentam pneumopatias, incluindo asma, pacientes com tuberculose de todas as formas. Continuando ainda, né, cardiovasculopatias, aí nesse caso a gente exclui hipertensão arterial sistêmica, porque para COVID é fator de risco, mas para as demais, principalmente se tiver controlado, não é fator de risco, e não controlado também, né? Nefropatias, hepatopatias, doenças hematológicas, distúrbios metabólicos, transtornos neurológicos do desenvolvimento que podem acometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração, como sequelados de AVC, pacientes com disfunção cognitiva, lesão medulares, paralisia cerebral, síndrome de Down, imunossupressão associada a medicações, o que ele considera o uso de corticoide maior do que 20 miligramas dia, por mais de 2 semanas, quimioterápicos, inibidores do fator de necrose tumoral alfa, neoplasias, HIV ou outros, e obesidade, principalmente em adultos com IMC maior do que 40. Né? Então, esses aqui vão ser as condições de risco, né, paciente com síndrome gripal, né, que é indicação dele ir para casa com o Tamiflu, né. Ainda continuando, né, com relação ao manejo desses pacientes dos casos leves de síndrome gripal, né, indica-se o uso de oseltamivir para todos os casos de síndrome gripal que tenham situações de risco para complicações. O ideal é que ele seja iniciado em até 48 horas após o início dos sintomas na seguinte dose, né, Tamiflu, 75 miligramas, de 12 em 12 horas por 5 dias. Essa recomendação, que é uma dúvida que muitos colegas têm, ela é independente da situação vacinal do paciente, tá bom? E o ideal é que nesses pacientes, né, se eles evoluírem bem, não tiverem necessidade, para evitar o que a gente tinha comentado nos slides anteriores, é que ele seja acompanhado por telefone. O Ministério da Saúde disponibiliza alguns checklists, né, que é para ligar, saber se ele está bem, se a febre cessou, como é que ele está evoluindo, se ele está evoluindo melhor, se ele está evoluindo pior, de 48 em 48 horas, por 14 dias de sintomas, e preferencialmente por telefone. Então, não deem a orientação. Se ele estiver evoluindo bem, volte aqui em 48 horas. Não, o ideal é que ele deixe o contato dele e ele seja acompanhado. Aí cada serviço ele tem que se adequar para
realidade, com essa proposta, né, que o Ministério da Saúde recomenda, do acompanhamento do paciente por telefone de 48 em 48 horas, para saber como é que ele está e como está sendo a evolução dele. Aí, se tiver piora, ele volta, ou se interceptar alguma coisa, uma febre que não cessou depois de 6 dias, pensar em uma infecção bacteriana secundária, ou pensar em outra coisa, ele retorna para o serviço. No caso dos pacientes com graves, pessoal, a gente tem estabilização e encaminhamento ao centro de referência, ao centro de urgência, né? Isso eu não me alonguei muito no que considera a estabilização, né? Estabilização de paciente grave, né? Fluidoterapia com parcimônia, se tiver indicação, se ele tiver franca insuficiência respiratória, indicação de intubação orotraqueal, se tiver disponibilidade de fazer isso no serviço, e encaminhá-lo para os serviços de referência, centro de urgência, né? Um ponto que eu acho que é bem aqui, eu não vim para advogar sobre o uso ou não de hidroxicloroquina, né? Mas o uso de hidroxicloroquina nos pacientes graves. O que a gente tem aqui, pessoal, é 2 trabalhos, né? Aqui é uma revisão sistemática, né, da eficiência e segurança do uso de hidroxicloroquina no tratamento de Covid-19, né, Ortediani e colaboradores, né. O que ele chegou, né? A conclusão dele é porque, racionalmente, né, ele viu que as evidências, né, para o uso e segurança da droga, elas mostravam benefício. No entanto, todos os artigos que passaram por revisões e as meta-análises que foram levadas em consideração para fazer esse trabalho, eles eram formas de pneumonia, formas moderadas ou grave da doença. Não tinha formas leves da doença. E ele viu, nessa meta-análise que ele fez, né, nessa revisão sistêmica que ele fez, nessa revisão sistêmica que ele fez, né, é que ele observou que era uma droga com segurança e uma droga que poderia ser indicada. Aí a gente vai para outro extremo também, pessoal. Aqui é o ANZIX, né? Esse grupo aqui, pessoal, é o grupo, né, de medicina intensiva da Austrália e Nova Zelândia, né? Por que eu sempre o que eles colocam, eu vejo que é algo que a gente deve ficar atento e muita coisa que a gente tem de aprender demais com eles. Porque choque séptico, né, e sepsis, né, taxa de mortalidade no mundo, né, a gente é 40%, e eles aqui têm taxa de mortalidade de menos de 10%, né. E eu olhei o protocolo deles de cabo a rabo, né, e o que eu observei, né, que eles falam que existem várias terapias em investigação, e como não tem nenhuma evidência científica com alto, digamos assim, com alto fator, né, com qualidade científica rigorosa, eles não recomendam nada. Então, o que eles estão fazendo lá no grupo na Nova Zelândia e na Austrália, para pacientes graves ou com formas moderadas? Eles estão fazendo o que a gente sempre fez em infecções virais, suporte. Aí a gente vai aqui, o Google, né, ele tem achei interessante porque ele tem uma ferramentazinha, né, que é a gente vê o mapa do Covid, né, diferentes países que eles estão notificando as mortes. E quando a gente leva em consideração a Austrália, pessoal, a taxa de letalidade é menor do que 1%. Então, algo eles estão fazendo, né, o que o protocolo deles enfoca, principalmente? Preparo de equipes, EPI adequado, educação da população a quando saber procurar o sistema de saúde eficiente para receber o paciente, monitorização em tempo hábil, com intervenções em tempo hábil, entendeu? Então, será que não é isso mais que está alterando a taxa de mortalidade dele do que a hidroxicloroquina? Isso fica de perguntas, né? De perguntas e questionamentos, mas é algo que sempre eles têm alguma coisa a ensinar, né? Com relação ao manejo deles ao Covid, tá bom? E, pessoal, eu creio que era isso que eu tinha para trazer para vocês, tá bom? Eu acho que agora a gente fica com as perguntas, né? Alô, Vitor? Opa, João, Oi. ó, eu vou aqui também te passar aqui algumas perguntas aqui, pessoal, fica aberto a Certo. respostas. Eu vou também aqui disponibilizar aqui uma enquete também. Uhum. Então, aqui a primeira enquete aqui foi perguntando se eles algum deles já tinham tratado, né, o paciente com Covid. Isso aqui é só título de informação mesmo. Já teve E tratado. alguns tiveram contato, né, outros ainda Uhum. não. Eu vou colocar, eu abri aqui outra enquete, vocês podem responder. E eu vou aqui já passar alguma pergunta que já tenha, certo? Uma até você já respondeu, que era a questão da indicação dos casos de hipertensão arterial.
Uhum. que você já comentou aí que era nos casos com hipertensão arterial, mas com descompensado, né? Uma hipertensão bem compensada não entraria como uma comorbidade aumentando o risco. Seria isso mesmo? Como assim? Não entendi. Pergunta de novo. Eles perguntaram se a hipertensão arterial compensada se caracterizaria como uma comorbidade que Não, aumenta o risco. hipertensão arterial descompensada. Descompensada. Você tinha até Uhum. Uhum. perguntado antes de você falar e você terminou até respondendo antes. Uhum. Estão perguntando aqui sobre o uso da ivermectina, que uma pessoa leu um artigo falando sobre a ivermectina. Vamos lá. Com relação à ivermectina, a gente tem vários estudos com várias drogas, né? A ivermectina ela já é estudada há muito tempo, já mostra atividade in vitro até para HIV, entendeu? HIV, outros padrões de vírus o pessoal já usa, mas é algo que não emplacou. Pelos riscos, a gente não tem trabalho com evidência científica grande para o uso de ivermectina no COVID. Digamos, atualmente, com o que a gente tem disponível de evidência científica, entendeu? A gente não tem nenhum dado robusto que indique o uso de ivermectina de rotina para tratamento de pacientes com COVID-19. Certo. Aqui no bate-papo aqui das perguntas. Ei, João, tenta ver, eu te habilitei como anfitrião também, vê se você consegue agora habilitar teu vídeo. Tá, peraí. Peraí. Deu certo, hein? Eu não. Deu não, né? Tá. Então, deixa eu voltar aqui para. Então, me coloca de novo como. Deixa eu ver aqui se dá pra. Peraí, deixa eu ver aqui se tá certo. Não tô conseguindo aumentar essa tela aqui. Se você não conseguir, aí você vai lá e me coloca como anfitrião de novo, que aí. Para eu poder conduzir aqui as enquetes. Peraí. Deixa eu ver agora se vai dar certo. Deu certo agora o vídeo. Pronto. Aí fica ótimo aí. Então, outra pergunta que tinham feito, né? Hum. Foi basicamente isso daqui. E já colocaram aqui também, foi 3 perguntas sobre hipertensão arterial. E a sensibilidade do RT-PCR coletado pelo swab oral. Chega a mais de 90% quando o paciente está na fase sintomática, principalmente a partir do terceiro dia. É um teste bem sensível, ele é considerado o padrão que a gente tem hoje, o ouro, né, de diagnóstico. É um exame que a gente vai atrás do material genético do vírus. Certo. Aqui eu vou, até acho que você vai conseguir acessar, que você está como anfitrião, acessar o resultado das enquetes, mas eu vou te passar aqui Hum. aqui as perguntas, né? Uma era a questão da investigação da síndrome gripal, se atualmente faria a investigação das síndromes gripais, a etiologia, né? O painel viral em todos os casos, Não, ou só nos depende. moderados a graves, com Pronto. comorbidade, ou somente nos graves. E aí tem A até essa gente, resposta aí na enquete para você ver aí qual foi a resposta que os alunos aí, os espectadores colocaram. onde é que eu vejo essa enquete aqui? Lá embaixo onde você tem compartilhar a tela, tem enquete. Ao lado da compartilhar a tela, aí você clica, vai aparecer a resposta para você. Deve aparecer agora para você, que você é o anfitrião. Enquete. Tô vendo. Qual foi a resposta, pessoal? Tem Acho que chat. tem que encerrar aí agora, porque eu não consigo mais encerrar, porque eu não sou mais o anfitrião. Encerrar a apresentação, né? Encerrar a enquete. Como é que eu te coloco como anfitrião? Pronto, me coloca bem de novo. Esse aí eu acho que vai cair, seu vídeo talvez saia. Link host, né? Pronto. Acho que não. Deu certo. Deu certo. Pronto. Aqui, ó. É, em que situações costumam investigar a etiologia de síndrome gripal? A maioria aqui só investiga nos casos moderados a graves ou com comorbidade.
A orientação é essa mesmo, viu? Os pacientes que vão internar aqui interna. A grande maioria dos pacientes com síndrome gripal sem nenhum critério de gravidade, né? A indicação mesmo é tratamento. O ideal é que ele nem fosse procurar o sistema de saúde, mas se procurar a orientação para acompanhamento em ambulatório, né? Com medidas não farmacológicas e farmacológicas. Aí, se Aí esse aqui, paciente ele preencher critério, né, for daquele grupo de risco, pensando em infecção para H1N1 e o risco de complicação nesses pacientes, ele já pode sair com uma prescrição de oseltamivir para casa. aí você até já chegou na segunda enquete aqui. Aí só aproveitando aqui para a gente ver aqui essa primeira enquete, que 33%, né, falou que nunca chegou a solicitar anteriormente um teste para uma pessoa com síndrome gripal, né? Para fazer Uhum. mesmo tratamento clínico mesmo. Mas essa é a orientação. Síndrome gripal mesmo é não solicitar exame, é não solicitar de forma leve, não solicitar nenhuma investigação. O Não, que fica. esses daqui foram que nunca Ah, entendi. solicitaram, nem, em Entendi, nenhuma situação, nunca tiveram entendi. oportunidade ou não chegaram a indicar antes desse momento Uhum. agora do Covid, né? Uhum. E sempre aconteceram casos de influenza mais graves, né? Ou síndrome de Uhum. respiratória, ou mesmo caso mais intenso, que poderiam se beneficiar do tratamento com oseltamivir, né? Uhum. Mas os testes estão sendo usados mais agora com esse advento aí do Covid, que começaram a fazer mais testes, né? Mesmo com a suspeita de influenza, que também você já comentou que ó, tem que se manter essa suspeita também, porque não tem só Covid, né? Tem muito influenza ainda circulando, né? Uhum. A segunda pergunta era que se costumava tratar com o Tamiflu, né, o Oseltamivir, os casos de síndrome gripal, em que situações que eles tratavam, né? Uhum. E aqui a maioria tratava se fosse uma síndrome gripal de moderada a severa ou com comorbidade que aumentasse o Possibilidade de deterioração, possibilidade, né? já indicava, ou em casos graves, mesmo que não tivesse outra comorbidade ou diagnóstico. Uhum. 13% aqui disseram que se testar influenza, eu queria que você comentasse, se testar influenza positivo, independente da severidade, trataria com Tamiflu? Sim, influenza trataria com Tamiflu. Independente da severidade. Com Tamiflu. E a outra, a pergunta que não Ah, quer... peraí, eu entendi. Retornamos essa pergunta de novo. Agora eu entendi. Se testar positivo nas formas leves da doença e que não tenha nenhum fator de risco para alta deteriorização, que é o que aquelas populações que a gente falou, que são de pessoas com alta probabilidade de evoluir para formas graves da doença, não, aí nessas não precisa tratar com Tamiflu, tá bom? Eu acho que o que eu estava entendendo era que severa tratar. Só uma consideração aqui, viu? Então, o Certo. paciente chegou com síndrome gripal, mas não é população de risco, ele só está com tosse, coriza, ou febre e tosse, né? Aí deu positivo. Não tratar, para ele para influenza, a não ser que ele faça parte da população de risco ou esteja nas formas moderada grave da doença. Mas isso tudo vai depender muito da avaliação do médico. Porque muitas vezes ele pode estar numa situação que é um paciente que ele tem algum fator social que impeça ele de procurar o serviço de saúde. Aí tem lá, ele pode muito bem ser colocado como aquelas populações isoladas ou que com dificuldade de acesso à saúde, entendeu? Alguém que, doutor, eu vou precisar ir para algum lugar que eu não vou ter como ter acesso à saúde se eu precisar, se eu piorar, entendeu? Então, entendam, isso são orientações para calcar o racional médico, entendeu? Mas não são, digamos assim, uma receita de bolo que a gente tem que seguir à risca, mas forma síndrome gripal, influenza, com teste, o que seja, positivo, se ele não faz parte do grupo de risco, não tem critério de gravidade, não prescreve Tamiflu, tá bom? Porque isso aí vai ser até comum agora com várias pessoas vão ser testadas, até profissionais de saúde, ou várias pessoas estão sendo testadas agora pelo receio, né? Então, muitas pessoas vão estar com quadro leve e vão ser testadas positivo, né? Para influenza ou para Covid, Isso. né? Uhum. E aí Aí, nesse caso, isso, pode fazer a pergunta. aí a terceira pergunta da enquete, né? Que é a pergunta que sempre é a mais polêmica, a polêmica toda aí, né? Qual é a opinião sobre o tratamento precoce com cloroquina e azitromicina para pacientes com Covid, né? Vamos lá. 42% concorda para todos os casos, mesmo leves, e 29%
para os casos com sintomatologia maior ou com comorbidades, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, e 17% só na SARS, né? Uhum. E 13% discordam aí de utilizar não concordam com esse tratamento. Ó, vamos lá. Hoje, o nível de evidência que a gente tem dos estudos, agora que estão começando a chegar estudos duplos cegos, randomizados, mas o N ainda não é tão representativo para a gente tirar conclusões robustas. Pessoalmente, eu fico de acordo com a orientação do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Infectologia, né, que deixa para as formas graves ou moderadas da doença. Formas leves da doença, não, a gente ainda não tem muita evidência. Agora, obviamente, se algum trabalho com a metodologia bem mais rigorosa sair, que mostre o benefício, porque muita coisa está acontecendo que a gente não entende. Vai ver que o impacto da hidroxicloroquina é evitar a expansão da doença. Não sei, isso eu estou pensando, né? E não na modulação inflamatória dela. Aí pode ser que a gente entenda alguma coisa e pode ser que sim, mas por enquanto não. Eu fico com um grupo que é moderado a grave da doença. Então, é tão tal que a maioria dos protocolos que a gente faz, a indicação mesmo aqui, né, a gente está fazendo os pacientes que internam, né, formas moderadas e graves da doença. Mas isso aqui é a opinião, né? Vocês podem ver que tem várias, acho que até o nosso CRM, a Câmara Técnica, acho que foi bem feliz na decisão deles, né? Que eles deixaram sobre avaliação do médico. Ele compartilha o risco e benefício disso com o paciente, ele assinando um termo de consentimento, né, para avaliar o uso ou não da hidroxicloroquina com azitromicina, né? Porque a gente ainda falta esse nível de evidência robusta e realmente está uma polêmica danada sobre o uso ou não de hidroxicloroquina. Eu acho que essa sua colocação aí foi bem pertinente também, porque os intensivistas, né, infectologistas, muitas vezes vão entrar em contato com o paciente. Realmente ele já vai ter contato basicamente com esse paciente, né, de moderado a severo, que vai estar internando, ou com comorbidade. E, por exemplo, um profissional como eu, que sou otorrino, vou pegar muitos casos mais leves, né? Uhum. Então, a pressão em cima do médico que está atendendo um caso na ponta, que ele atende o caso está ainda leve, mas às vezes ele pode estar leve ainda até pelo o momento, né, evolutivo da doença. É uma pressão muito grande você atender, e por isso que está essa polêmica toda também. Você atender o paciente e não indicar o tratamento e ele evoluir com aquela piora que já poderia ser da própria evolução. E eu acho que esse momento, a posição, como você falou, do CRM foi interessante, é você colocar também a evidência, no caso você está atendendo, é colocar a evidência para o paciente, né? A recomendação, né, conforme você já colocou, dos protocolos todos e da Sociedade de Infectologia, e também dividir um pouco a decisão com ele, né? Nesses Sim, sim, casos, sim. né? Dividir um pouco essa decisão com ele nesse momento aí que a gente não tem toda essa evidência. Aí realmente o CRM colocou e ao final até da posição sugeria até um consentimento nesses casos, né? Eu acho interessante, para você ver, tudo é questão da percepção, né? Geralmente, a população que mais a gente lida, né, nesses casos de Covid, suspeita, principalmente naquele primeiro momento que estava demorando muito a sair o resultado do RT-PCR, eram populações de idosos, com várias comorbidades, principalmente cardíacas. A gente via algumas alterações cardíacas induzidas pela hidroxicloroquina. A minha amostra de pessoas que estou lidando é uma amostra viciada, é a pessoa grave, fazendo as manifestações graves da doença, entendeu? Então, a gente tem que saber lidar muito mais com complicações e com diferentes interações, porque lembre-se que a gente vai lidar com, geralmente, quem faz a forma leve da doença, que procura são pessoas que às vezes podem não ter muitas comorbidades, entendeu? Ou ter, mas para mim não, é forma grave da doença, populações com várias comorbidades, uso de várias medicações prévias, beta-bloqueador, precisa de vários esquemas de antibiótico, entendeu? Usa vários tipos de medicação, como alguns neurolépticos que podem interferir na dinâmica do eletrocardiograma dessas pessoas, né? Então, por isso que a nossa orientação, né, e os protocolos que a gente participou, né, como decisão técnica, né, a orientação era das formas moderadas e graves. Mas eu achei feliz essa decisão do CRM, né, de colocar, compartilhar essa decisão com o paciente, também deixar, porque eu concordo, quem trabalha na ponta, que fica essa demanda muito grande, essa pressão muito grande, enquanto não se sai nada de robusto, que diga, ó, pessoal, é para fazer na forma leve, ou, ó,
Se eu fizer na forma leve, eu vou estar prejudicando esse paciente, não tem benefício nenhum. Quando não sai nenhum trabalho com nível de evidência alta para isso, eu concordo, é uma decisão que fica a cargo do médico, que está na ponta, compartilhando isso com o paciente. Então, João, acho que a gente aqui atingiu aqui o tempo previsto aqui para a aula já. Tá Não certo. temos mais perguntas aqui. Queria agradecer a participação, né? Foi muito boa. Novamente, a de ontem do Noronha foi muito boa. E a gente vai seguindo. Amanhã a nossa aula vai ser mais cedo, vai ser... quer dizer, amanhã vai ser a aula, quem vai dar, inclusive, sou eu, vai ser sobre a parte de telesaúde. Certo. Então, você fica convidado e os outros demais que estão assistindo, convidados amanhã a participar também para a gente discutir outros aspectos sobre o programa e como a gente vai poder ajudar com a telesaúde nesse enfrentamento ao Covid. Desejar uma boa noite aí a todos e muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos pela participação. Sempre é bom a gente discutir, a gente enriquece mais o conhecimento, né? Obrigado, Vitor, pela oportunidade. Obrigado a todos que participaram. Boa noite a todos.